Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim. Quero trazer até você hoje mais um ensinamento da palavra do Senhor. Hoje com o tema o que significa Raquia, a abóbora celeste, em Gênesis capítulo 1, verso 6, que diz: Vayom Elohi yehi Raquia betor Hamaim, veri mevediu beim maim lamaim. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Desde que nós vimos até aqui, nos vídeos anteriores, precisamos entender que uma coisa é o que aprendemos em ambientes religiosos, e outra é o que aprendemos com o que os escritores escreveram, com suas intencionalidades, motivações, dentro de um contexto cosmogônico, de uma narrativa de inauguração da criação de Judá e Jerusalém, no século VI, sob o comando e domínio de Zorobabel, que ordena a seus escribas que escrevam uma narrativa cosmogônica de criação para a inauguração da capital Jerusalém e Judá no século VI. E isso você dificilmente vai aprender numa escola bíblica dentro da catequese da igreja. Mas dentro da academia você vai entender. Então, nesse texto que nós lemos aqui, começa a criação de Jerusalém e Judá. No versículo 1, nós vimos que ali é uma narrativa temporal adverbial reduzida, onde é uma preparação para o começo da criação. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Quando Elohim começou a criar céus e terra, a terra estava uma desolação e um deserto. Trevas havia nas faces de Terrom, e um vento de Elohim soprava violentamente sobre as faces das águas. Aí disse Deus: esteja a luz, e a luz esteve. No último vídeo, nós vimos em Gênesis capítulo 1, verso 4 a 5, que Deus olha a luz que era boa. Então ele instala a luz no meio das trevas e se prepara para começar a tirar a terra de dentro das águas. Toda a cena inicial de Gênesis é uma preparação. Se pensarmos concretamente sobre a construção de Judá e Jerusalém, porque Jerusalém e Judá havia sido destruída pela Babilônia, ela será reconstruída, e a reconstrução dela, que foi prosaico, ou seja, braçal, feito pelo governador Zorobabel, vassalo dos persas, que ordena aos seus escribas escrever uma narrativa de inauguração de Jerusalém e Judá, uma narrativa de criação, dentro de uma cosmogonia do crescente fértil. E essa reconstrução é projetada no mito de cosmogonia traditiva de criação do céu e da terra, quando termina, então, esta primeira fase. Nós temos a seguinte imagem quando isso acontece. As águas da criação, sobre ela havia trevas, um vento, querido, estava soprando, e ela precisava ser recriada, pois estava destruída, ou seja, a terra do Deus foi destruída pelo Deus Marduk da Babilônia. Se encontrava-se em uma desolação, estava desértica, num estado de desamparo, de abandono, que como se ergueria então essa cidade? Então dá o início da cosmogonia, ou seja, todo início de cosmogonia nós temos obstáculos. E o obstáculo aqui que Deus removeu e prendeu com seus punhos, segundo o Provérbios capítulo 30, o vento que soprava violentamente foi preso, a tempestade foi acalmada e a luz foi instalada. Nas cosmogonias ou cosmogonias pré-exílicas, o dragão aquático, como o Leviatã ou Tiamat em Gênesis, ou o Leviatã ou Tiamat, está reduzido no mito numa tempestade a ser removido. Ou seja, no mito babilônico, o Deus tinha que vencer o dragão, Tiamat. No mito judaico, Deus teve que segurar com seus punhos os ventos da tempestade para poder iniciar sua criação de Judá e Jerusalém. Quando ele diz haja luz, acalma toda a tempestade e tudo fica calmo. Em Jó nós conseguimos enxergar a batalha de Yahvé contra o Leviatã. Então, se há uma tempestade instalada sobre a superfície das águas, de modo que ele não pode tirar a terra das águas, o que ele precisa fazer? Primeiro, controlar a tempestade,
assim como Jesus acalma a tempestade para os discípulos pescarem em paz no lago de Genezaré. O ato de Deus acalmar a tempestade é representado no ato de se instalar a luz no meio das trevas. A luz se instala no meio das trevas. As trevas são empurradas para os limites da luz. E agora você pode olhar e ver a superfície das águas tranquilas para poder Deus iniciar sua criação de Judá e Jerusalém, ou seja, tirar ela do meio das águas. Como isso vai acontecer? Imagine uma grande piscina, pegue um grande balão e coloque na água e depois o encha de ar. O ar vai empurrar a água e vai criar no meio da água um bolsão, ou um vazio criado pelo ar dentro do balão. Assim Deus separou água de águas, criando uma separação de águas e a sustentando com uma raquia, uma cúpula de bronze. Ou seja, Deus coloca uma cúpula de bronze dentro da água, ele ergue essa cúpula, fica a água por cima, a água por lado e a água por baixo. Por isso que a terra ela não é criada, ela é tirada do meio das águas. Esta é a ideia teológica e refinada que os homens do passado tinham acerca de como os céus foram criados e como Deus separou as águas. Egípcio, babilônico, israelita, ou seja, todo crescente fértil. Esse balão dentro da água é um bolsão de luz protegido pela raquia, ou a cúpula, de metal, ou firmamento, ou céus, ou seja, o domo de bronze que protege esse bolsão de luz, fazendo separação de águas de águas. Raquia é uma palavra fundamental na Bíblia, que significa uma chapa de metal. O que é uma chapa de metal? O que é isso? O que ela está fazendo numa narrativa de criação? Ela está fazendo isso por quê? Porque não tem nada de científico nessa narrativa. E o nosso dever é compreender isso e não tentar interpretar o capítulo 1 de Gênesis com o óculos da nossa capacidade de conhecimento científico de hoje. Nesse caso, nos termos da narrativa bíblica, Deus cria uma cúpula de metal e a coloca exatamente onde estava a luz. Pensa um balão inflado dentro de uma água. Então, os limites do balão onde está a luz, Deus coloca uma abóbora de metal, ou seja, uma cúpula de metal, a qual manterá as águas afastadas daquele espaço de luz. Perceba que isto é uma perspectiva mitológica, não é ciência, é um mito. E não adianta naturalizar isto. Não há qualquer fundamento científico nisto. Por isso, a compreensão acadêmica desse texto é a compreensão do mito traditivo, cosmogônico de todo o crescente fértil. Agora, dentro da água onde havia luz, tem uma cúpula de metal que a protege. Como a luz representa a ordem da civilização de Jerusalém e Judá, que será criada por decreto de Ciro o Grande ou Peça, agora esta abóbada vai circular esta ordem, a protegendo, ou seja, o espaço territorial de uma determinada nação. Nesta narrativa, toda a superfície territorial de Judá, da qual, nos seus limites, se ergue uma abóbada celeste, a raquia. Você tem que se imaginar como um homem antigo. O homem antigo se coloca dentro de um círculo, porque para onde ele olha, ele vai ver o horizonte. Então ele está situado na terra, e aí a terra de Judá. E a partir dos limites de sua terra, sobe uma redoma de bronze, a raquia. Esta raquia na forma de abóbada celeste colocada dentro das águas, que simbolizam a ordem daquela nação. É uma projeção no mito de um homem comum olhando para a abóbada celeste, a raquia, e a mitificação da abóbada celeste. Quem colocou esta abóbada celeste aí em cima? Pensava um homem, foi Yahvé, quando criou Judá. Por isso, esteja uma raquia no meio das águas, e não por cima das águas, porque ela vai para o meio das águas, depois ela é erguida e ela sustenta águas em cima, águas do lado, e água fica por baixo. E a terra fica dentro das águas da criação. Isso é muito interessante. É muito interessante. Por quê? Por que esse homem pensava assim? Porque quando um antigo homem olhava para a abóbada celeste, ele via a água cair. Hoje sabemos como isso acontece. Naquele tempo, eles não sabiam que evaporava a água, chegava em cima, se condensava e descia como chuva. Eles achavam que havia, acima da abóbada da água, havia janela nos céus.
Por isso que Malaquias disse que quando o povo fosse fiel, Deus abriria as comportas do céu para abençoar. Eles achavam que lá em cima no céu havia comporta onde saíam essas águas. É interessante, né? Mas é assim que eles pensavam. A única coisa que o homem antigo sabia é que caía água de cima e saía água debaixo das fontes. Então, a água em cima da abóbora celeste e a água embaixo da terra. Você pode ler, por exemplo, 2 Pedro 3,5, que diz assim: eles de propósito ignoram isto o quê? Que desde o princípio, pela palavra de Deus, os céus e a terra foram tirados, presta atenção, e não criados, tirados das águas, e no meio das águas o Betorraman permanece. Toda esta mitologia será derrubada pela ciência, mesmo alguns que dizem amar a Bíblia, mas não conseguem entender. Isso é muito triste. No final deste versículo, ele explica para que serve a raquia, a chapa de bronze, a cúpula, para fazer separação das águas que estão embaixo, das águas que estão em cima. E é isso que serve a raquia, ou seja, as águas em cima, envolto da raquia, e as águas embaixo da raquia. Entenda Judá é esta luz, ou seja, se você entende a criação de Judá, essa luz organizada agora, protegida pela cúpula de bronze, para agora ali se instalar o rei, o povo e a cidade de Jerusalém. Veja bem, até esse versículo nós temos uma preparação para o ato traditivo da criação de Jerusalém e Judá, com a instalação da luz, a ordem e a raquia que protege esta ordem das águas da criação. Não perca os próximos vídeos, será impactante e revelador. Shalom Adonai a todos. Deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir, ajude a compartilhar e continue estudando sobre o capítulo 1 de Gênesis, à luz da intencionalidade do escritor, de quem mandou escrever e do público leitor. O público do século VI, sob o governo de Zorobabel, que está sob o decreto de Ciro, inaugurando uma nova Jerusalém e uma reconstrução de uma cidade. Ou seja, uma cosmogonia é mandado ser escrita para a inauguração desse grande evento. Shalom Adonai.